é Letícia, eu sou formada em agronomia aqui pela UFVJM. No início desse ano, eu concluí o mestrado em produção vegetal e agora eu estou no primeiro período do doutorado, sob orientação do professor doutor André Cabral. E hoje eu trouxe um tema relacionado a tecnologias e conhecimentos que possibilitam melhorias na produção do alho. Bom, e por que eu escolhi esse tema? O alho tem uma importância aí mundial e nacional, no qual é um produto aí consumido durante o ano inteiro e é difícil a gente conhecer aí alguém que não consome o alho de alguma forma. E o Brasil se destaca hoje como um dos países com maior consumo per capita de alho, no qual, na safra de 2020 a 2021, estima-se que cada habitante chegou a consumir aí por ano cerca de 1,6 kg de alho, totalizando cerca de 33 a 34 milhões de caixas de 10 quilos consumidas no Brasil. E isso porque esse produto tem um grande valor na culinária brasileira, onde ele é muito valorizado na nossa culinária, e além disso também ele tem uma grande importância como fitoterápico, no qual ele tem aí inúmeras vantagens para a nossa saúde. E além disso, o alho representa aí uma grande importância na nossa economia, no qual a produção do alho gera aí inúmeros serviços, tanto de forma direta como indireta, devido ao alho ainda ser uma cultura que emprega muita mão de obra, pois durante a sua produtividade, essa cultura ainda exige muito serviço feito de forma manual, no qual estima-se que é necessário cerca de até 10 trabalhadores por hectare para estar aí tendo uma produção do alho. E já com relação à produção dessa cultura de forma mundial, a gente vê um cenário aí onde nós temos a China como maior produtor mundial, representando aí cerca de 79% da produção do alho no mundo, seguindo da Índia, que é o segundo maior produtor, porém a gente vê aí uma diferença muito grande com relação do maior produtor de alho para o segundo produtor, onde a China hoje tem uma representabilidade apenas de 15%. Então, os demais países são pequenos produtores ainda, no qual o Brasil, por exemplo, que é um país aí conhecido por ser o maior produtor de várias culturas, com a produção do alho, ele está aí em 15º produtor, tendo aí uma diferença muito grande com relação à produção da China. Porém, a gente vai vendo assim em passos lentos que o Brasil vem aí aumentando a sua produtividade ao longo dos anos, no qual no ano de 2020 o Brasil foi responsável por produzir cerca de 186 mil toneladas de alho, e estima-se que para o ano de 2021 a gente tem um aumento aí com relação a 38 mil toneladas, já previstas aí para ser consumidas no ano de 2021, e o mesmo a gente vê com relação aos estados, no qual Minas Gerais, assim como para outras culturas, ela é a maior produtora de alho hoje e vem também apresentando um crescimento aí ao longo dos anos, seguido de Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E assim como a gente está vendo um aumento na produção de alho no Brasil e em Minas Gerais, aqui na nossa região também, na região de Diamantina, a gente está conseguindo ver de perto a valorização desse produto, no qual isso aqui é uma produção na cidade de Datas, inclusive o proprietário aí dessa produção é um ex-aluno aqui da faculdade, que é o Alberti, que formou em agronomia e concluiu o mestrado aqui em produção vegetal, no qual ele tem lá hoje cerca de 25 hectares de alho, e acredito que essa produção dele lá tende a aumentar devido a estar dando muito certo, e ele tem um grande potencial. E junto com ele, aqui na região a gente já vê também vários outros produtores que têm começado a investir na cultura de alho ou até mesmo aumentado a sua produtividade. E a título de curiosidade, nós temos também a cidade de Gouvêia, que é aqui vizinha de Diamantina, no qual na década de 70, Gouvêia era conhecida como a maior produtora de alho do país. Então a gente vê aí o quanto a nossa região
tem um potencial aí para a produção do alho. Gouveia mesmo era reconhecida aí por vários anos, tinha a festa do alho, devido aí a essa enorme característica que a cidade tinha como produtora do alho. E por mais que vem se tendo um aumento aí com relação à produção de alho no Brasil, a gente ainda não é um país autoindependente com relação ao nosso consumo, onde a produção de alho brasileira representa aí hoje cerca de apenas 1/3 do alho que é consumido aqui no Brasil. O resto é todo o alho importado, geralmente aí vindo da Argentina, da Espanha, mas principalmente essa importação ocorre do alho chinês, no qual no ano de 2020, 53% do alho que a gente encontrava aqui no mercado brasileiro eram de alhos chineses. Porém, devido a essa previsão de aumento aí na produção brasileira, estima-se que para o ano de 2021 a gente já consiga diminuir um pouco essa porcentagem aí de importação, passando a importar apenas 44% do alho chinês e conseguindo produzir aí os outros 56% que será fornecido no nosso mercado. Bom, qual a desvantagem dessa importação aqui para os produtores de alho brasileiro? Bom, o preço de uma caixa de 10 quilos de alho vindo da China chega aqui no Brasil custando cerca de $18, que hoje aí representa cerca de quase R$ 95. E o custo de produção de uma caixa de 10 quilos de alho, que os produtores brasileiros, o quanto o produtor brasileiro gasta para estar produzindo essa caixa, é cerca de $24. Ou seja, fica por volta aí de R$ 30 a mais do que o preço do alho chinês chega aqui no Brasil. Então, isso fez com que muitos produtores de alhos brasileiros acabassem desanimando de estar produzindo essa cultura, ou mesmo os que continuaram produzindo não tinham coragem de estar expandindo essa produtividade, pois concorrer com o alho chinês que chegava no Brasil era muito difícil, pois o alho chinês aí chegava num preço muito menor do que o que se gastava para produzir aqui, e isso fez com que muitos produtores acabassem desistindo de produzir a cultura. E o que faz com que o alho chinês apresente um preço tão inferior ao alho brasileiro? Bom, uma das características que justifica esse preço é com relação à qualidade, pois a qualidade do alho brasileiro é muito maior do que a qualidade do alho chinês, no qual o nosso alho ele é muito mais saboroso, muito mais aromático, e já tem estudos que referem que um dente de alho brasileiro equivale a 5 dentes de alho chinês. Então, a qualidade do alho chinês aí é bem inferior do que o do nosso alho. E já tem muitos produtores que estão, através de redes sociais, de entrevistas aí, tentando explicar uma básica diferença entre o alho brasileiro e o alho chinês, a fim de fazer com que os consumidores saibam essa diferença com relação à qualidade e que eles possam estar identificando na hora da compra essa diferença, no qual, visualmente falando, o alho brasileiro tende a ter os dentes um pouco mais arroxeados, ou pelo menos com traços arroxeados. Já o alho chinês, ele tende a ter a casca do dente do alho mais amarronzadas ou mais castanhas. Então, isso aí, na hora da compra, pode ser aí uma forma dos consumidores estar diferindo um pouco esses alhos e estar dando preferência para o alho brasileiro. Outra questão que justifica essa diferença de preço é com relação à mão de obra, no qual o alho chinês aí, o país da China, ela é caracterizada por possuir mão de obras baratas. Então, devido à cultura do alho ser muito exigente em mão de obra, isso faz com que o preço do alho vindo da China possa ser um pouco menor do que
o alho brasileiro aí. E outra questão é com relação à grande produção, no qual a China, devido a ter uma produção muito grande em comparação com o Brasil, isso faz com que ela tenha muitas vezes facilidade de se ter melhores preços com relação ao alho brasileiro. E isso também é devido às diferentes políticas de cada país, no qual cada país aí tem uma quantia de impostos e essas questões aí que diferenciam uma política da outra, no qual faz muitas vezes os nossos insumos ser mais caros do que o da China. E essa diferença de preço. E aí, vendo aí o quanto que os produtores de alho estavam ficando prejudicados com essa concorrência de alho vindo da China com um preço tão diferente, foi criado então o chamado antidumping, que consiste em uma aplicação na importação do alho, no qual em 2019 se teve essa lei aí com duração de 5 anos, e ela consiste em acrescentar 0,78 centavos de dólares estadunidenses a cada 1 quilo de alho que chegar aqui no Brasil. Então, o dólar, pelo menos ontem, estava aí cerca de R$ 5,27. Então, 1 quilo de alho, quando um importador comprar esse alho vindo da China, ele vai ter que pagar aí cerca de R$ 4,11 a mais por esse quilo de alho. Então, isso faz com que o preço da caixa de 10 quilos do alho chinês, que chegava aqui antes por R$ 94,86, quase aí R$ 95, hoje, com esse antidumping, faz com que a caixa custe por volta de R$ 136, onde vai ficar mais ou menos parecido com o preço de produção aí do alho brasileiro. Então, através desse antidumping aí, isso é uma política que visa equilibrar a competição entre os dois países, fazendo com que o preço do alho fique de forma mais proporcional, e ela é muito importante a fim de evitar com que os produtores brasileiros percam a competitividade no mercado interno. Então, com isso, a gente vê que nós precisamos fortalecer aí a produção do alho brasileiro, e para isso é importante estar diminuindo a importação, no qual, através do antidumping aí, que é essa taxa que tem que ser pagada quando se importa alho da China, a gente está vendo que a importação do alho já vem diminuindo aos poucos, mas já está diminuindo. Então, isso foi uma medida importantíssima, porque a partir do momento que os preços ficam mais próximos, os produtores vão estar mais animados a dar continuidade à produção de alho, ou até mesmo aumentar a sua produtividade. E outro prazo para fortalecer a nossa produção é exatamente esse: está aumentando a nossa produtividade média. E aumentar essa produtividade média é possível através de pesquisas, de estudo, de análise, de observações, pois esses são pontos cruciais aí e podem ser determinantes para alavancar a cadeia produtiva do alho, pois a partir do momento que a gente conseguir aí ter resultados, ter respostas que fazem com que o produtor tenha mais ganhos na produção do alho, que consiga ter menos perdas, que consiga ter aí uma melhor produção, isso vai incentivar ele a estar aí investindo na produtividade dessa cultura. Então, sabendo aí que a tecnologia de produção e pesquisa deve manter em constante avanço, é importante manter em constante avanço com relação à produção do alho, e somando a pesquisas e tecnologias que a gente já tem, então eu trouxe aqui alguns resultados de algumas pesquisas que já vem tendo aí na cultura do alho, relacionadas à temperatura, à irrigação, junto com o déficit hídrico exigido pela cultura do alho, e a nutrição do alho. Então, com relação à temperatura, a gente sabe que o alho é de origem da Ásia Central, no qual é uma região que apresenta temperaturas amenas, temperaturas baixas, e isso faz com que o alho tenha uma exigência aí com relação a temperaturas mais baixas. E essas exigências aí diferenciam ao longo do seu ciclo
onde na fase inicial aí do alho, que vai desde o plantio ao começo aí da emergência, o alho tem uma exigência a temperaturas mais amenas, variando de 18 a 20 graus. Já durante a bulbificação, que é quando começa a formação dos dentes de alho, ele já tem uma exigência com temperaturas mais baixas, variando de 10 a 15 graus. Já no período da maturação, essas temperaturas podem ser um pouco mais elevadas, variando de 20 a 25 graus. E junto com a exigência de temperatura, o alho também é muito exigente em fotoperíodo, no qual o fotoperíodo consiste no período de horas de luz por dia que a cultura do alho precisa para estar passando da sua fase vegetativa para a sua fase reprodutiva. Então, com relação à resposta aí do alho em relação à temperatura e a fotoperíodo, a gente vê que é uma cultura muito exigente, no qual o alho aí só vai estar bulbificando, ou seja, só formando os dentes de alho, quando ele estiver em condição de fotoperíodo longo e temperatura baixa, onde qualquer situação diferente dessas, o alho tende somente a vegetar e não bulbifica. Então, vista essa exigência do alho, antigamente a gente só conseguia estar produzindo alho no sul do país e no sudeste, que eram as regiões que haviam condições propícias para essa cultura. E nas demais localidades do Brasil não sentia essas condições, então não tinha como produzir alho. E isso acabava limitando a produtividade no nosso país, ficando aí uma área bem restrita para se estar produzindo essa cultura. Porém, hoje nós já temos aí a utilização da vernalização, conhecida também como frigorificação, para que a gente está utilizando aí na cultura do alho, que essa vernalização consiste em quê? Bom, as sementes de alho, antes do plantio aí, são adicionadas em câmeras frias, no qual, a partir do momento que tem essa exposição da semente de alho em câmeras frias, em baixas temperaturas, isso faz com que se tenha uma modificação do balanço hormonal dessas sementes com relação à giberelina, citocinina e ao ácido abscíssico, e isso leva o desenvolvimento da planta ainda na câmara fria. Então, através da vernalização, tem-se a possibilidade dessas plantas se tornarem menos exigentes, tanto em temperatura quanto em fotoperíodo, e dessa forma permitir a bulbificação em locais onde antes não tinha condições favoráveis. Então, a partir do momento que essas sementes são expostas a baixa temperatura, elas meio que entendem que estão em condições propícias para estar aí se desenvolvendo, e isso diminui a exigência dessa cultura. E com relação a permitir a bulbificação em locais que antes não era favorável, a gente consegue estar vendo isso hoje, essa mudança aí, graças à vernalização, na prática, no qual, onde antes só conseguia a produção do alho no sul do país e no sudeste, hoje a gente já consegue a produção do alho em vários locais diferentes do Brasil, e inclusive o Cerrado brasileiro é um local que está tendo muito destaque com relação à produtividade do alho hoje no nosso país, no qual o Cerrado brasileiro aí está tendo hoje cerca de 15 toneladas, uma produção de cerca de 15 toneladas por hectare da cultura do alho, onde já tem propriedades aí que essa produção já chega até a mais de 20 toneladas, e assim como a produção de soja e de milho, hoje no Cerrado brasileiro a gente consegue ter também a produção do alho, no qual lá tem cerca de 200 a 300 hectares lá plantado de alho. Então a gente vê essa expansão já da produtividade aí do alho graças à vernalização, aumentando aí a possibilidade de estar produzindo alho em outras regiões aí do nosso país. Além disso, a vernalização possibilita que a cultura do alho tenha ciclos mais curtos e com qualidade. Onde aqui é um trabalho que a gente vê que as sementes de alho foram armazenadas por 30 dias em diferentes temperaturas, no qual as temperaturas que essas sementes foram armazenadas na câmara fria foi de 5 graus, de 10 graus, de 15 graus e de 20 graus.
no qual essa temperatura de 20 graus aí buscou assimilar-se à temperatura ambiente, para a gente ter essa comparação. Então, a gente vê que as sementes de alho que foram vernalizadas a 5 graus, com cerca de 11 dias, elas tiveram 80% da sua emergência, ou seja, 80% das sementes emergiram aí com 5 dias. Já quando as sementes tiveram sob temperaturas de 20 graus, elas levaram quase um mês aí para estar emergindo, cerca de 28 dias. A gente vê essa mesma relação aí com relação ao início da bulbificação também, e com relação ao ciclo final da cultura, a gente vê que as sementes que foram vernalizadas a 5 graus tiveram um ciclo aí da cultura de 174 dias. Já as que tiveram sob temperatura de 20 graus tiveram aí um ciclo de 218 dias, ou seja, houve uma diferença aí de 44 dias de diferença de um ciclo para o outro. E o que isso, na prática, vai resultar para o produtor? Bom, esses 44 dias a menos vai resultar para o produtor um menor consumo de água, onde durante esses 44 dias o produtor não vai precisar estar irrigando essa cultura, automaticamente vai se ter também um menor gasto de energia, um menor gasto de defensivos agrícolas, onde por esse período aí não vai ser necessário o controle de plantas daninhas, de pragas e doenças, e além disso também vai ter aí por esses 44 dias uma terra já disponível para estar utilizando para o plantio de outra cultura. Então, esse ciclo menor aí, graças à vernalização, vai fazer com que o produtor tenha aí um menor gasto e um melhor aproveitamento aí da sua produtividade. E com relação a isso, então, qual é a temperatura ideal para se ter aí as sementes durante a vernalização na câmara fria? Bom, até 2015 a 2017, mais ou menos, tinham aí vários estudos que concluíram que a temperatura que propiciava ganhos para a cultura do alho com a vernalização eram temperaturas variando aí de 3 a 5 graus, com uma umidade relativa de 65% a 75% por um período de tempo aí de 40 a 55, 65 dias por aí. Então, quando a gente vai pesquisar sobre essa temperatura que é utilizada, a gente só encontra quase essa temperatura como indicada, e ela realmente traz ganhos aí para a produção do alho nessas temperaturas. Porém, de 2017 para cá, vem se tendo uma grande pesquisa com relação a temperaturas ainda mais amenas, com temperaturas aí de 0 ou até menos graus na câmara fria, e vendo a resposta com relação à produtividade do alho. Então, aqui é um trabalho de 2019, no qual se avaliou diferentes temperaturas aí de vernalização, que foram de 2 a 4 graus, de 1 a 3 graus e de menos 1 a menos 3 graus, em diferentes épocas aí de plantio. Então, a gente nota que, independente da época com que esse alho foi plantado, quando as sementes foram vernalizadas a menos 1 e de menos 1 a menos 3 graus, houve aí um acréscimo na produtividade do alho em comparação com as outras temperaturas. Então, por mais que já tinha estudos que proporcionava ganhos aí com o produtor através da vernalização, a gente vê aí a importância de se continuar tendo estudos relacionados a isso, porque algo bom pode ainda melhorar através dessas pesquisas. Então, hoje, muitos produtores já passaram aí a estar utilizando temperaturas ainda mais baixas, como 0, ou até menos que isso, temperaturas negativas, que tem tido bons resultados aí com relação à produtividade do alho. E já com relação à irrigação do alho, o que a gente vê? Bom, o alho, assim como relacionado à temperatura, ele exige, ao longo do seu ciclo, diferentes
níveis aí de irrigação, no qual, devido ao alho ser plantado geralmente numa época seca, que é a época com temperaturas mais amenas, ele tem uma grande exigência aí na irrigação e é importante se ficar atento com relação a essa irrigação, onde na fase inicial do alho, até o período vegetativo aí, o alho é uma cultura muito exigente em irrigação, no qual ele tem uma exigência aí com mais de 70% da capacidade de campo. Onde a gente vê um trabalho aqui, onde se testou diferentes níveis de água para a cultura do alho, sendo 65% da capacidade de campo, 75% da capacidade de campo, 85% da capacidade de campo e 100% da capacidade de campo. E a gente vê que, de acordo com que se foi aumentando esse nível de água, foi se tendo uma maior produção total da cultura do alho. Então, é de extrema importância nesse início aí da cultura ter uma irrigação adequada, em níveis adequados de água, para se ter uma produção final aí de sucesso. Aí agora, já na fase da bulbificação, que é na fase no qual o alho começa a formar os dentes de alho, essa é a fase mais crítica da cultura. E por quê? Bom, existe uma anomalia na cultura, que é uma grande preocupação aí dos produtores, chamada pseudoperfilhamento ou então superbrotação, que essa anomalia consiste em causas genéticas e fisiológicas caracterizadas pela brotação antecipada dos bulbilhos antes da colheita. E quais são os principais motivos dessa anomalia? Bom, muitas vezes o manejo incorreto da adubação pode causar essa superbrotação aí. Além disso, o excesso de água, principalmente nessa fase crítica da cultura, que é a fase de formação dos dentes. Pois o excesso de água, ela pode estar associada aí a fitohormônios da planta, especialmente a gibberellina, e isso pode ser um fator que induz a brotação da planta. Então, quando se tem um excesso de água nesse período aí de formação dos dentes, isso pode causar a superbrotação. Então, quando ocorre ou chuva nesse período, ou o produtor acaba aí tendo uma irrigação maior nessa época, e isso pode causar grandes perdas para o produtor, pois essa superbrotação vai diminuir a produção do produtor. Além disso, essa superbrotação causa um produto aí que não tem valor comercial. Então, o produtor não consegue estar vendendo esse produto, causando aí um grande prejuízo. Então, é recomendado que nessa fase crítica aí da formação dos dentes, ocorra um déficit hídrico na cultura, ou seja, a retirada da irrigação nesse período. Então, aqui a gente vê um estudo no qual se avaliou por quantos dias que deve a cultura ficar sem essa irrigação, onde foi avaliado aí um intervalo de 8 dias sem irrigação, 12 dias, 16 dias e 20 dias sem a irrigação, e avaliou também qual o período de estar retirando essa irrigação, no qual foi avaliado essa retirada da irrigação com 50 dias depois do plantio, com 55 dias depois do plantio, com 60 dias depois do plantio e com 65 dias após o plantio. Então, a gente vê o quê? Que, independente do período que foi feita a retirada dessa irrigação, por um período de 20 dias, a cultura do alho apresentou uma maior produção comercial de bulbos, ou seja, esse intervalo aí maior sem água proporcionou maior ganho para a produção. E já com relação ao período que foi feito a retirada dessa irrigação, a gente vê que quando se retirou a irrigação com 65 dias após o plantio, houve uma maior produção comercial de bulbos do que em relação a quando se retirou essa irrigação aí no período de 50 dias após o plantio da cultura do alho.
E aí, agora que a gente vê com relação ao superbrotamento da cultura. Bom, então a gente vê aí também que com um intervalo de 20 dias sem água, a cultura do alho apresentou uma menor porcentagem de superbrotamento, ou seja, bons resultados com relação ao intervalo menor sem água. E comparando ao período que foi feito o corte dessa irrigação, a gente vê que no período de 50 dias após o plantio, retirada da água com 50 dias após o plantio, a gente vê que houve uma porcentagem de superbrotamento bem maior do quando se fez a retirada da irrigação com 65 dias após o plantio, onde o superbrotamento nessas condições aí, no intervalo de 20 dias, e a retirada com 65 dias após o plantio, foi quase zero aí de superbrotamento. Então, é muito importante aí ter esse estudo com relação a esse período e a época ideal para estar aí tirando a irrigação da cultura do alho, para estar evitando essa perda aí na produção. E já na fase da maturação, que é já no fim aí da cultura do alho, no fim do ciclo da cultura do alho, é recomendado que se faça no período de maturação uma redução gradativa da irrigação, umas 2 a 3 semanas aí antes da colheita, e que quando estiver faltando cerca aí de 10 dias para estar sendo feita a colheita do alho, essa irrigação seja cortada, seja retirada, evitando aí perdas na qualidade do alho. E agora, já falando com relação à nutrição do alho, a gente vê que o alho é uma cultura extremamente exigente com relação à nutrição. Porém, durante a fase aí da semeadura até a emergência aí da semente, ela a cultura do alho não apresenta resposta com relação à extração dos nutrientes. E isso porque a semente ali está aproveitando as reservas da semente, então não tem muita extração desse nutriente. Aí, da emergência até os 45 dias após a emergência, tem-se aí uma pouca extração desses nutrientes também, onde a resposta de extração é pouca, mas a partir dos 45 dias, principalmente por nutriente de nitrogênio e do potássio, a gente vê aí um grande aumento com relação à extração dos nutrientes, e esse aumento vai de acordo com o desenvolvimento das plantas, onde a partir aí de 120 dias, que é quase no final do ciclo aí da cultura, a gente já vê uma queda de extração para todos os nutrientes aí, os principais nutrientes aí para a cultura do alho. E aí, com relação ao fósforo, aqui a gente vê que o fósforo é um nutriente que apresenta uma pouca extração aí pela cultura do alho. Porém, segundo alguns autores, o fósforo é um nutriente muito importante para a cultura do alho, onde oferece aí muita resposta com relação à produtividade e no aumento da massa do bulbo. Onde aqui a gente vê um estudo no qual se avaliou diferentes doses de fósforo, variando aí de 0, 60 kg por hectare, 120, 180 e 240 kg por hectare, com relação à produtividade comercial do alho e à produtividade total do alho. Então, aqui a gente vê que o alho apresentou uma boa resposta com relação à produtividade, tanto comercial quanto total, até cerca de 180 quilogramas aí por hectare, que é uma dose maior aí de adubação, e tendo boas respostas com relação a essa adubação, no qual após 180 quilogramas por hectare de nutriente, a planta já diminuiu aí a sua produtividade. Então, com 180 gramas por hectare, a planta de alho houve uma boa resposta, e isso pode estar relacionado ao quê? Bom, os solos brasileiros aí apresentam um grande problema com relação ao fósforo, onde esse nutriente geralmente é muito fixado nos nossos solos brasileiros. E isso faz com que as plantas consigam ter aí um aproveitamento de cerca de 20 a 50% somente do nutriente que é fornecido. Então não consegue ter um aproveitamento de forma muito eficiente desse nutriente.
Com isso, quando se tem aí, então, uma dose um pouco mais elevada desse nutriente, pode fazer com que as plantas de alho consigam ter um melhor aproveitamento desse nutriente e automaticamente uma melhor resposta com relação à produtividade. Já com relação ao nitrogênio, a gente vê que o nitrogênio também é um nutriente de extrema importância para a cultura do alho. Porém, o nitrogênio é apontado como um dos responsáveis pela incidência de superbrotamento também na cultura do alho, que pode causar aí grandes prejuízos. Onde aqui a gente vê um trabalho no qual foi avaliado aí doses de nitrogênio, diferentes doses de nitrogênio, variando aí de 0, 40, 80, 120 e 160 quilogramas de nitrogênio por hectare, no qual a gente vê com relação à produtividade total que, de acordo com que se aumentou essas doses de nutriente para a cultura do alho, houve um aumento aí na produtividade da cultura. Porém, quando a gente vai ver a produtividade comercial, a gente vê que, de acordo com que se aumentou as doses nesse nutriente, já houve um decréscimo com relação à produtividade comercial, pois com esse aumento das doses, agora que a gente vê a porcentagem de bulbos superperfilhados, pseudoperfilhados, que é os bulbos que aconteceu a superbrotação, a gente vê que de acordo que aumentou a dose do nitrogênio, aumentou aí a superbrotação do alho, ou seja, essa superbrotação fez com que se perdesse a produtividade comercial, que é o interesse do produtor. Então, esse aumento aí do nitrogênio pode causar aí grandes prejuízos para o produtor. E visto, então, esse problema aí que se tem com relação do nitrogênio na cultura do alho, o indicado é que se parcele aí esse nitrogênio. E aí, aqui é um outro trabalho no qual se buscou saber qual a forma ideal de estar aí fornecendo o nitrogênio para a cultura do alho. Então, aqui a gente vê o fornecimento do nitrogênio com aplicações a cada 15 dias na cultura do alho, com aplicações antes da diferenciação, ou seja, antes da formação aí dos entes de alho e após a diferenciação, com uma aplicação apenas no período antes da diferenciação e com uma aplicação apenas no período após a diferenciação. Então, com relação aos bulbos perfilhados, a gente vê que no momento que se teve a aplicação da dose de nitrogênio de uma forma única, ou seja, de uma parcela só, e no período antes da diferenciação, foi quando se teve mais bulbos perfilhados, chegando aí a mais de 10% de bulbos perfilhados, ou seja, doses altas de nitrogênio e ainda mais no período crítico da cultura, que é nesse período de diferenciação, vai causar um grande índice de bulbos perfilhados. Aí aqui a gente vê que a aplicação após a diferenciação, que é esse quarto tratamento aqui, ele já proporcionou um menor índice de bulbos perfilhados, somente 8 aí. Porém, quando a gente vê com relação à produtividade dessa cultura, a gente vê que o fornecimento de nitrogênio após a diferenciação, que foi o quarto tratamento, por mais que ele teve um menor índice de bulbos perfilhados, ele acabou tendo aí também uma menor produtividade, pois o fornecimento do nutriente após a diferenciação já fez com que a cultura estivesse no nível mais avançada de desenvolvimento e que as respostas do nutriente com relação à produtividade já fosse baixa. E aí a gente vê a importância já do parcelamento com relação ao menor índice de perfilhamento aí da cultura do alho e com relação à produtividade, no qual, quando se parcelou o nitrogênio em parcelas a cada 15 dias, ou então em duas parcelas, sendo antes e após a diferenciação, dividindo aí essa dose de nitrogênio em quantidades menores ao longo do ciclo da cultura, a gente conseguiu ter uma maior produtividade e uma menor quantia aí de bulbos perfilhados.
Então, com isso, a gente vê que o nitrogênio é essencial para a cultura do alho, porém, se aplicado sem critérios ou em grandes quantias ou em épocas não recomendadas, como a época aí da diferenciação do alho, que é a formação dos dentes, que é uma época muito sensível, isso pode afetar a produção e a qualidade aí do alho. E além disso, é indicado, então, sabendo aí dessa questão do nitrogênio aí na cultura do alho, que seja feito o parcelamento, pois com o parcelamento evita-se problemas tanto na qualidade do alho, como também uma baixa produção, além de minimizar aí as perdas desse nutriente, tanto por lixiviação quanto por volatização. Então, com isso, a gente vê que o alho no Brasil, para ele estar competindo com o alho importado, é importante o produtor brasileiro buscar alcançar maiores produtividades, o que só é possível com o emprego aí de manejo e tecnologias adequadas. E para se ter isso, então, é importante haver um avanço contínuo com relação às pesquisas e essas pesquisas se somando a resultados que a gente já tem, buscando assim ter melhores resultados que vão estar refletindo de forma positiva aí para os produtores de alho. E aí a gente vê que hoje o Brasil aí tem um grande potencial de estar fortalecendo a sua produção, se tornando aí um grande produtor de alho, se tornando um país autossuficiente aí, onde o que a gente vai consumir é o que a gente vai estar conseguindo produzir, e até um possível exportador, concorrendo aí com a China, mas já para um mercado externo. E é por isso que é tão importante, então, investir em pesquisas, em estudos que visam cada vez mais proporcionar aos produtores de alho melhores resultados e dessa forma estar incentivando os produtores aí a estar investindo nessa cultura cada vez mais. Então é isso, gente. Muito obrigada.